Glória a Deus, aleluia, dose de palavras, irmãos, como é bom nós termos esse tempo com Deus, como é bom nós estarmos aqui, Glória, né, pastor? Como é bom nós estarmos juntos novamente, e nós estamos numa série, né? Graças a Deus, mas antes eu quero declarar que a paz do Senhor possa estar na tua vida, na tua casa, nas tuas emoções, porque é muito importante, aleluia, não é, pastor? Glória nós termos essa paz que seja todo o nosso entendimento. Amém. Glória a Deus. E nós estamos nesta série da renovação da nossa mente, aonde diz lá em Romanos capítulo 12, diz assim, vamos ler um também, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, Deus tem essa boa e perfeita vontade. E nós realmente precisamos descobrir cada dia mais. Então, cada dia que nós estamos fazendo nessa série com dose de palavras, eu tenho convidado alguém para estar conosco. E hoje eu convidei o pastor Wilson para estar conosco. Amém? E ele vai realmente contar um pouco do testemunho dele, um pouco da vida dele, como Deus tirou ele do reino das trevas e trouxe ele para o reino do Filho do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastora Rosângela, mais uma vez está me dando a honra de estar aqui com vocês. Amém. Para estar falando um pouquinho, né, da minha vida, da minha conversão. E não tem como falar de conversão e não lembrar do novo nascimento, de uma renovação de mente, né, que é o tema da pastora Rosângela. Olha, ela leu o texto agora, que ela diz assim, que nós temos que não conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do entendimento para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós sabemos, queridos, que todos nós, para chegar a experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter a mente renovada, ter a mente restaurada. E como nós vamos ter uma mente restaurada e renovada se nós não passar, né, pastora, pelo processo da conversão? E a conversão, ela começa com o quê? Com arrependimento, com o encontro com Jesus. E quando o homem tem um encontro com Jesus, ele automaticamente, ele começa a perceber que ele precisa ser mudado, que ele precisa ser transformado, que ele precisa de arrependimento para que ele venha a ter um encontro e continuar, né, todos os dias na presença de Deus. E além disso, porque eu sou testemunha, né? Glória porque eu vi o testemunho dele, juntos, né? Eu Graças vi o testemunho dele, onde Deus realmente tirou das trevas e trouxe para o reino do Filho do amor dele, pastor. Então eu quero que você compartilhe um pouco para o pessoal que ainda não sabe, né? Estar sabendo, porque, irmãos, o testemunho, né, pastor, edifica muito as nossas vidas. Edifica muito as nossas vidas. Então é gostoso, sim, nós ouvimos o testemunho. Nós vamos ouvir o testemunho do pastor hoje, no nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer para os irmãos que a pastora Rosângela, quando eu me converti, ela já era crente, né? Ela já era cristã. E a pastora Rosângela, eu sempre chegava nela e eu perguntava para ela assim, pastora, não era pastora, era a minha esposa, né? Então eu falava, ô Rosângela, você é salva? Aí ela dizia assim, ô glória! Claro que eu sou salva. Aí eu falava assim, você é uma convencida. Por que você é salva? Aí ela contava o porquê dela ser salva. Aí eu pensava comigo, convencida. Só ela que é salva. E os outros? E o resto? Né? Mal eu sabia que o homem, para ser salvo, ele precisava passar pela transformação da regeneração, né? E eu precisava passar por esse processo. Amém. Só que eu não entendia. Ela me ensinava as coisas e eu tentava entender, mas eu não dava. É como o processo de muitos, né? E eu fiquei muitos anos dentro de uma igreja. Só quero parar um pouquinho nisso, pastora, porque irmãs, vocês que estão ouvindo muitas vezes não têm um marido convertido. Às vezes você fala, o marido não quer ouvir, mas aí você de repente dá uma parada de falar, vai pro joelho e começa com os teus atos a trazer ele para a glória de Deus, né? Com a santidade que realmente que você vai colocar diante de Deus, você vai ganhar o seu marido, como a Bíblia diz, né, pastor? Amém. Sem palavras, sem palavras. Isso é possível, porque foi possível na minha casa, foi possível na nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. E uma coisa que eu observava muito na Rosângela, na pastora, é que eu não via ela xingando palavrões,
eu não via ela com conversas obscenas, eu não via, às vezes reunia a família, o pessoal começava a dançar, e eu ficava observando, e eu dizia assim, dentro de mim, claro, eu quero ver essa crentinha aí, eu quero ver se essa crentinha vai dançar também. E ela sempre, no cantinho dela, sempre se preservando, sem ser antissocial, né? Ela não era uma pessoa antissocial, mas ela se preservava na palavra de Deus, ela sabia aquilo que ela poderia e o que ela não podia fazer. E aquilo eu ia observando nela, né? E ela não me dava motivo na fé para que eu acusasse ela de alguma coisa. Isso foi mudando aos poucos a minha vida. Quer falar? Não. Às vezes isso foi mudando aos poucos a minha vida. Agora, uma coisa, irmãos, que quando alguém nos leva, nos conduz ao caminho de Jesus, mesmo nós não se convertendo na hora, irmãos, aquilo fica no nosso coração, aquilo fica na nossa mente. E o dia mais difícil da minha vida, o dia que eu mais procurei, né, nós estávamos com problemas de relacionamento, né, por minha culpa, né, eu falo claramente por minha culpa, e o nosso casamento estava indo de água abaixo. E eu me lembro que aquele dia, num domingo à noite, eu fui na igreja, resolvi ir na igreja, mas eu não fui na igreja para acertar, para arrumar meu casamento. Eu fui na igreja porque eu fiquei com vontade, eu senti desejo de ir aquele dia na casa de Deus. E o meu time de futebol, meu time favorito, ele estava jogando. Que não precisa falar quem é. Né? Ele estava jogando, mas eu não quis, sabe? Eu não sei o que aconteceu, foi um milagre de Deus me tirar da frente. Deus me tira da frente da televisão e me impulsiona a ir à igreja. E como eu disse atrás, depois de muitos anos, eu já frequentava alguns anos, já frequentava a igreja evangélica que ela me levava. Mas esse dia eu estava muito triste, eu estava muito chateado, eu senti algo dentro de mim. Eu estou resumindo porque o testemunho é longo. E eu decidi, eu tive vontade de ir à igreja aquele dia. Para vocês terem uma noção, como nós estávamos em pé de guerra, eu e a minha esposa, nós fomos sem conversar para a igreja. Nós chegamos na igreja sem conversar. E eu me lembro que aquele dia nós nunca sentávamos no último banco da igreja. Nós sempre sentávamos do meio para frente. Mas aquele dia nós sentamos lá atrás. Eu não sei se é porque talvez nós tenhamos chegado atrasado. Nós sentamos nos bancos de trás. E aquele dia a pastora Regina começou a pregar, né, da sede, na igreja sede aqui de Hortolândia. A pastora Regina começou a pregar e ela começou a falar a respeito de dons espirituais. E eu já tinha tido esta aula, né, de dons espirituais. E o que eu aprendi não era muito bem o que eu estava ouvindo. E por eu não ser muito bem o que eu estava ouvindo, eu comecei a criticá-la na pregação, dizendo que essa mulher não sabe pregar, que essa mulher está falando tudo errado, mas não tinha nada a ver com ela. Sabe, era comigo o problema. Era comigo, porque eu entrar na igreja para criticar em vez de ouvir a mensagem. Só que ali eu fui traído, talvez pelo próprio Espírito, ou atraído pelo próprio Espírito. Eu comecei a prestar atenção em cada palavra que saía da boca daquela mulher. E quando ela começa a pregar a palavra de Deus, eu começo a entrar, né? Eu começo a entrar no assunto. E eu entrei no assunto e aquele espírito de crítica, ele saiu de dentro de mim. Não, hoje eu sei que ele saiu, na época eu não sabia. E eu comecei a prestar atenção em tudo aquilo que ela estava dizendo. E quando ela começa a pregar, Deus começa a usar a boca dela para falar comigo. E Deus começa a falar comigo algo que não era normal, algo que eu nunca tinha falado para ninguém. Ninguém sabia da minha vida interior, dos meus pensamentos. Ninguém sabia nada de mim. E durante aquela pregação, a pastora Regina, ela fez uma revelação, né, pastora Rosângela? Ela fez ela me revelou num culto. Ela disse, olha, tem uma pessoa aqui na igreja, que essa pessoa, ela contou toda a minha vida em poucas frases. Só que aí eu não fui. E foi um monte de gente, eu já comecei a questionar a Deus a respeito daquela palavra, porque eu falei para Deus, Deus, como que pode? Senhor, como é que o Senhor pode estar falando comigo?
usando uma mulher, isso não é real, isso não pode ser verdade. E ela chamou, as pessoas foram, as pessoas voltaram. E ela disse, olha, tudo bem, essas pessoas que vieram aqui, elas podem estar passando por este problema, mas com quem Deus está falando, não veio. Eu fiquei arrebentado ali, Deus me quebrou ali. E foi mais outras pessoas na frente. E as pessoas que foram na frente, a pastora Regina, mais o pessoal, ela orou para aquelas pessoas. E eu falei, Espírito Santo, o Senhor falou já 2 vezes com ela, e ela disse que não vai chamar de novo. Mas, se é a boca dela, Senhor, faça com que ela fale comigo de novo. Ela pegou o microfone de volta e disse, olha, tudo bem, mas com quem o Espírito Santo está falando, não veio. Eu não aguentei. Eu não resisti. Eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não sou homem de 2 palavras. Se eu falei, se eu disse que eu ia, eu vou cumprir a palavra, eu vou lá na frente, mas eu não ia para ser crente, eu ia lá na frente só. E eu cheguei ali, né? Eu ia para ser crente, você pegou isso? Eu não ia para ser crente, eu ia lá porque ela me chamou. Ela disse, Deus me chamou, não ela, Deus me chamou usando ela, usando o vaso. E eu fui lá na frente, mas aí ela começou a falar umas coisas que nunca ninguém tinha falado para mim. Ela começou a falar umas coisas, começou a entrar dentro de mim que eu não entendia. Glória a Deus. Aquilo se deixou eu encantado, eu fiquei encantado com aquelas palavras. E ela disse uma palavra que ficou dentro de mim. Fica aqui conosco, fica aqui nesta igreja, porque Deus vai usar muito, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. E eu acreditei nesta obra. Amém. Irmãos, eu creio nesta obra. Amém. Irmãos, é incrível. Ela não fez uma oração de confissão. Você quer aceitar Jesus ou você se arrepende? Não fez essa oração. Só que quando eu saí daquela igreja, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Amém. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a lembrar de tudo aquilo que aconteceu no culto. Eu comecei a chorar. Para você notar como nós estávamos em pé de guerra. Ela demorou 2 dias para perguntar o que estava acontecendo. Na segunda-feira, meu sogro foi na minha casa, porque ele estava sabendo, acho, dos nossos problemas. E eu fui contar para ele o que aconteceu no domingo. E aí eu comecei a querer chorar. Aí quando eu comecei a querer chorar, e homem não chora, né? Homem que não é crente não chora, né? Imagina. Homem que não é crente... Homem chora, viu, irmãos? E chora mais que mulher. E homem que não é crente, ele chora escondido. Chora mais, mas que eu falei, homem chora mais que mulher. Ele chora, o homem que não é crente, ele chora escondido. Sabe por quê, pastor? As pessoas, elas têm porque Deus não mexe somente... Né? Não, Deus não mexe somente ali no nosso corpo. Deus mexe ali no nosso espírito. E aí, a nossa alma sente... E nós temos essa emoção boa, maravilhosa, de ter esse encontro. Na verdade, o que Deus mostrou pra você foi que você era filho. Você era filho. Glória. Saiu de ser criatura para ser filho de Deus. Ali sentindo a presença, sentindo a glória, sentindo o quanto era realmente amado, querido. Sentindo, precisava saber o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E Jesus fez também por você que está aí vendo do outro lado, assistindo do outro lado. Você precisa entender a importância que você tem. Porque Deus, Ele quer nos tirar do reino das trevas e quer realmente nos trazer para o reino do Filho do amor dele. Isso é renovação da mente, né, pastor? Amém. Isso é renovação da mente. Entender realmente e aceitar esse sacrifício que o Senhor fez. Amém. Continua. Aí o meu sogro foi na minha casa e eu fui contar para ele, eu não consegui contar. Aí veio um nó na minha garganta, aí eu mudei de assunto, eu não quis mais contar. Só que ela ouviu eu falar pro meu sogro. Só que aí veio outro dia, ela não perguntou nada. Aí no outro dia, depois de 2 dias, ela me chamou, né? Eu estava dormindo, ela me chamou, tô resumindo tudo para não ficar muito tempo. Ela me chamou e eu estava dormindo, ela me acordou para um trabalho que eu tinha para fazer. Tinha a Carol e o Rafael do lado, pequenininhos.
E ela chegou e falou assim, ela nunca conversava mais comigo. Ela não estava mais conversando comigo. E aquele dia ela falou assim, o que você contou para o meu pai? O que era aquilo que você estava querendo contar para o meu pai? Aí eu fui contar para ela. Aí eu não aguentei. As palavras não saíam. Eu só chorava. Eu não conseguia sair e falar o que eu estava sentindo. Até que eu fui me acalmando. Aí eu consegui contar para ela o que aconteceu. Aí ela me abraçou assim, ó. Ela me abraçou. E ela disse assim, você teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com Jesus. E o nosso casamento ali, naquele momento, amém, ele foi restaurado para a glória de Deus. Ele foi restaurado. Eu queria deixar um texto para você, da palavra de Deus, que ela diz assim. Está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do vosso espírito, do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui começa a mente restaurada. amém, amém. Aqui começa a mente regenerada. Aqui começa a mente, a renovação da mente. Aqui começa um novo homem em Cristo Jesus. Um novo homem que começa agora em Cristo Jesus, que precisa ser lapidado. Glória a Deus. Que precisa ser restaurado. Aleluia. Que precisa aprender, que precisa conhecer a verdadeira vontade de Deus. O chamado que Deus tem para nossas vidas. E até hoje eu continuo sendo lapidado. E até hoje, pastora Rosângela, eu continuo sendo aperfeiçoado por este poder maravilhoso do Senhor. E Deus faz, irmãs, infinitamente mais aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. Porque, na verdade, eu orava, claro, por meu marido, para ele ser convertido, para nossa casa ter a glória de Deus. Era meu sonho, sentarmos à mesa, né, e orarmos, e não tinha aquilo. Ser dizimista, lembra? Dizimista. Sonhava que eu fosse dizimista. Sonhava tanta coisa, a gente pegava assim, né, ia para a igreja com os nossos filhos. Era um sonho assim que, né, ao ver natural, era quase impossível. Mas Deus, na sua infinita bondade, realmente trabalhou tirando das trevas e trazendo para o reino do Filho do seu amor. E se foi possível para a minha vida, é possível para você também, que muitas vezes não tem, né, pastor? O marido convertido ainda, os filhos convertidos. Creia e continue profetizando, continua declarando. Amém. Você e a sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, o que é que eu quero isso? Ele quer falar, peraí, deixa eu só terminar de falar isso que eu quero falar. Eu orava para ele se converter, eu não orava para ele ser pastor. Olha só. E ele foi pastor, irmãos, primeiro que eu. Olha só que coisa, né? E Deus completou, tá completando ainda a boa obra. E realmente, glória a Deus pela sua vida. Fala aí que Deus é lindo. Deus é lindo. Glória a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus, porque hoje, né, claro, todos vocês sabem, alguns que não sabem, nós temos uma vida realmente na presença de Deus, amando este Deus e sendo vaso nas mãos dele. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala assim, ó, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. A vontade dele. E tem um outro versículo também. Ele é Bíblia, não tem jeito. Tem outro versículo também que ele fala assim, que o Senhor fará infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pede, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Ela esperava que ia ser, tudo bem, não desprezando. Não, assim, não pastor, não é pastor. Era assim, um diácono. Qualquer cargo, mas não era pastor, que levasse a palavra, levasse a boa semente, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ir e dar frutos, e o ide. E eu quero louvar a Deus pela tua vida. Amém. Já tô indo ali, vai. E glória a Deus, amém, porque Deus traz a renovação da nossa mente para que nós venhamos experimentar. E nós estamos experimentando a boa, perfeita e agradável de Deus. E eu quero que você também experimente essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque é possível, é possível. Terminando, amém. Resume aí. Glória a Deus. Eu quero dizer que vale a pena.
Sabe, pergunta para mim se eu quero voltar para trás. Oh, meu Deus. Nunca. Né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós. Prossigamos para o alvo. Amém? Cumprindo o chamado de Deus na nossa vida. E outra coisa, gastando a vida na obra do Senhor, porque vale a pena. Porque o nosso trabalho em Deus não é vão. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Eu quero agradecer a você, amém. Agradecer ao pastor pelo privilégio, amém, de nós estarmos aqui. Virão mais pessoas ainda testemunhar, trazer o testemunho de renovação da vida, porque é maravilhoso realmente nós entendermos isso, que o Senhor pode nos transformar e renovar. E no final eu vou dar o meu testemunho também para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para a glória de Deus, para dar oportunidade para várias pessoas que muitas vezes estão em trevas e ouvem realmente o testemunho. Irmãos, o testemunho do que Deus faz com nós tem peso de glória, tem peso de glória. Amém? Pastor, você pode orar para nós terminarmos? Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Sim, Deus. Obrigado por renovar Aleluia. a nossa mente. Aleluia. Obrigado por transformar a nossa mente. Glória a Deus. Deus, que todos aqueles que Sim, estão sim, ouvindo, tem algum Amém. parente, algum amigo, se tem um marido, a esposa, Sim, um Deus, em filho, nome de Jesus. que não são convertidos a Ti, ó Pai. Que essa palavra venha como palavra de esperança. Aleluia. Que venha, Senhor, como uma palavra Em nome de de Jesus. edificação, de renovação, Sim, meu Pai. Deus, obrigado. Que todos que ouvirem, talvez Senhor. alguém que não conhece ao Senhor, que venha ao Aleluia. conhecimento da verdade. Sim, Pai. Que venha Em nome também de Jesus. a ter a mente renovada em Ti, ó Aleluia. Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Amém. Fique com Deus. A paz. Deus abençoe.